Meus amados, meus irmãos, amigos, nessa manhã, graça e paz da parte de Cristo. Amém? Quão bom estarmos juntos, né, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiastes 8. Vou fazer a leitura apenas de 4 versículos, de 10 a 13. Nós vamos fazer uma meditação nesse texto nessa manhã. Eclesiastes 8, 10 até o 13 apenas. Diz assim a palavra de Deus, o santo Deus em sua santa palavra. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, acalma nesse instante, ó Deus, os nossos corações, faz com que a nossa fé seja exercitada em meio à pregação do Evangelho, em meio à pregação da Tua Palavra, Senhor. E que por meio desta palavra sendo exposta nessa manhã, ó Deus, o Senhor continue falando, como sempre tem falado, ao coração da Tua igreja, e também, ó Deus, como o Senhor também tem salvado e trazido mais almas ao Senhor, mais vidas ao Senhor. Faz então nessa manhã, conforme te apraz, ó Deus, o Senhor tem os seus propósitos conosco neste dia. Então, sê, ó Deus, com tua vontade. Certamente é boa, ela é a melhor. Assim nós nos submetemos diante do Senhor nesse instante. Em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pelo menos 2 notícias nessa semana me chamaram a atenção. Uma delas relacionada ao nosso Supremo Tribunal de Justiça, né? Essa discussão que está tendo aí sobre a questão de prisão em segunda instância, se ela vai continuar, se ela não vai. Agora a gente vê que o placar está muito acirrado, muito apertado, faltam, se eu não me engano, aí 4 juízes para julgarem essa causa, né? Esse assunto. E o fato é que foi prolongado agora para o começo do mês de novembro. Então a gente não sabe de fato o que é que o Supremo Tribunal Federal está pensando sobre isso. Se nós tomarmos como base algumas outras decisões, a gente vai perceber, por exemplo, que as nossas leis que são extraídas lá desde o princípio da Santa Escritura, cada vez mais elas estão se afastando do padrão de Deus, né? E a gente sabe que isso é fruto de cobiça, é fruto da avareza, é fruto do coração pecaminoso do homem, é fruto de interesses pessoais. Então, o que esperar em novembro acerca dessa prisão, se ela vai continuar em segunda instância, se ela não vai? Uma outra notícia que certamente nos choca, mas não nos causa tanto espanto assim, olhando para a própria condição do homem no mundo, foi a aprovação por meio da Irlanda do Norte agora, não apenas da legalização do aborto, mas também do casamento homossexual. Então, 2 notícias que parecem apontar, e na verdade de fato apontam para o fato de que o homem, naquilo que diz respeito às leis, ao governo, às autoridades, cada vez mais tem se afastado do Senhor. E aí é interessante, irmãos, porque o pregador de Eclesiastes, ele sempre vai, e geralmente insistindo na verdade, de que Deus, ele de fato domina o homem com uma justiça inflexível. Isso é certamente um ponto fundamental na Escritura. No entanto, essa justiça, e aí é interessante isso, ela não age rapidamente. Ela parece, pelo menos olhando aos olhos humanos, que a justiça de Deus ela parece meio que suspensa. E aí é interessante porque exatamente nesse texto o pregador fala sobre isso. Ele vai nos fazer refletir, assim como a Israel lá no passado e nós na igreja neotestamentária, sobre o fato de que a justiça divina jamais atrasa ou muito menos ela falha. É exatamente sobre isso que o texto nos fala nessa manhã. O pregador nos faz olhar para essa perspectiva, não com olhos humanos, mas com os olhos da fé, entendendo então, em primeiro lugar, que a justiça divina ela tem a sua continuidade
embora as piores formas de iniquidade estejam, pelo menos, parecendo prevalecer em meio à humanidade. Então, lá no verso 10 que nós lemos, tá? O pregador diz assim: assim também vi os perversos receberem sepultura, entrarem no repouso, ao passo que, ao mesmo tempo, e aqui uma tradução melhor para nós, ao mesmo tempo em que frequentavam o lugar santo, foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. E diz o pregador, então, em meio a essa observação, em meio às coisas que ele tem trazido para a sua própria experiência pessoal, ele diz então que isso ainda se constitui vaidade. Você olha para esse versículo, irmãos, e ele fala então sobre homens perversos, iníquos, não é? Homens que aqui são incluídos dentro das características daqueles que estão oprimindo as pessoas, daqueles que são tiranos, que se levantam, não é? Embora autoridades constituídas por Deus, mas se levantando em tirania sobre os outros. Podemos pensar aqui, quando ele fala sobre homens perversos e iníquos, nas autoridades, né, governamentais, oficiais corrompidos, aqueles também que são cruéis no desenvolvimento dos seus negócios, aqueles que não exercem a justiça nos tribunais, os déspotas, os ditadores. E diz então que esses homens que recebem a sepultura e entram no seu suposto estado de repouso, eles são aqueles que então frequentavam também o quê? O santo lugar. Se você olhar para a nossa tradução, irmãos, e eu fiz essa correção para vocês, vocês podem olhar para esse texto e pensar assim, não, mas parece que o pregador está falando aqui sobre dois grupos de pessoas. Sobre os perversos, ou um outro grupo de pessoas, na verdade, que manifestava a sua fidelidade para com Deus, estando no santo lugar, cultuando a Deus. Não. Aqui há apenas um grupo de pessoas, e aí a ideia aqui é de pessoas que, embora tendo recebido autoridade, governo da parte de Deus, tendo sido instituídas como governantes, eram pessoas também que fingiam ser o quê? Justas diante do povo. Homens iníquos que frequentavam, inclusive, a ideia aqui era lá o templo e passavam por todas as práticas de adoração. Então, a grosso modo, eles pareciam ter o quê? Um exemplo, ou serem um exemplo de piedade, de bondade, de exercerem certo grau de justiça. Mas diz então que esses homens não eram assim, muito pelo contrário. Continua o verso 10, diz então que esses homens eles foram logo esquecidos na cidade onde supostamente também fizeram o bem. Vejam então que do ponto de vista dos justos, não é? Do ponto de vista daqueles homens que temem a Deus, qual é um dos problemas mais recorrentes que nós vemos? Um dos problemas mais recorrentes que nós vemos, irmãos, são ímpios que praticam a sua maldade, indo para a sepultura, sendo louvados pela sociedade a quem eles oprimiram, sem haver, e aqui é o ponto da questão do pregador nessa manhã, sem haver aparentemente nenhuma ação retributiva ou de justiça, levando em conta as obras que por eles foram praticadas quando ainda exerciam seus cargos e ainda viviam nesse mundo. Irmãos, quando nós refletimos sobre esses aspectos, é interessante porque em todas as épocas, em todas as gerações, existem pecados predominantes. Existem pecados cuja enormidade e extensão, cujo malefício sendo trazidos para a humanidade são tão grandes que eles provocam a justa justiça divina. E é interessante que quando esses pecados estão provocando, então, estão afrontando a Deus e provocando a justiça de Deus, geralmente, e a característica do povo de Deus é essa, você vai olhar, por exemplo, o salmista por várias vezes contestando o quê? A prosperidade dos homens iníquos, não é? Esses homens governando, exercendo opressão, sendo tiranos, mas prosperando. Então sobe-se a Deus um clamor por vingança, um clamor por justiça. Mas o que parece, irmãos, é que ele não é ouvido. E vejam que nesse primeiro versículo, alguns desses pecados são citados. Por exemplo, a tirania e a opressão. No verso 9, quando nós trabalhamos esse versículo na última exposição, ele diz assim: tudo isto vi, fruto da reflexão do pregador, quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. E ele diz assim: há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo, para destroçá-lo. Então, a tirania, a opressão que é citada no verso 10, não é? Em decorrência também da ligação com o verso 9, o homem sendo escravizado pelo homem,
Os homens que detêm o poder, que governam com cetro de ferro, que sempre estão oprimindo os pobres e os indefesos. A crueldade que é manifestada de alguma forma, existindo sob todas as camadas, não é? E todas as condições da sociedade. A opressão que é infligida por esses homens uns aos outros, não é? Causando que a gente olha, por exemplo, para as questões do mundo, quando nós olhamos para aquilo que tem acontecido no mundo, nas nações, não é? Trazendo terríveis sofrimentos humanos, malefícios. E a permissibilidade desse mal, não é? Acerca do chamado governo moral de Deus, o que causa uma fonte de perplexidade para nós, para a igreja, para os homens. Então, a aparência, irmãos, trabalhada no verso 10, é que parece que o céu não tem dado ouvidos aos gemidos dos inocentes e nem muito menos tem exercido uma vingança tão esperada pelos santos, tão esperada pela igreja, tão esperada pelos pobres e por aqueles que são injustiçados. Mas o texto também nos fala, ainda no versículo 10, sobre hipocrisia. Percebam que ele diz que esses homens eram homens que também frequentavam o lugar santo. Eles disfarçavam a sua maldade sobre o chamado manto de religião. Eles iam continuamente a esse lugar santo, o santuário de Deus, a Assembleia dos Justos. E ali, o que eles faziam? Eles ousavam insultar a Deus em sua própria casa. E perceba então que em meio a essa hipocrisia que foi sofrida continuamente, a justiça não interferiu para expulsar esses homens audaciosos do lugar em que eles estavam profanando. E veja que quando nós falamos sobre o governo nos tribunais, os tribunais também eram lugares constituídos ou com uma compreensão de serem lugar dos santos, porque ali deveria haver a manutenção da justiça do próprio Deus. Então, não apenas o lugar santo, ou seja, o templo, onde havia a hipocrisia nessa adoração, mas o próprio tribunal, onde a justiça de Deus deveria simplesmente ser ali demonstrada e exercida, estavam sendo pervertida por esses homens e por essas autoridades. E veja então que esses homens se mostraram audaciosos no lugar em que eles haviam profanado, não apenas no âmbito da religião, mas também no âmbito da justiça. E veja que não apenas na sua própria vida, mas na morte. Na morte também, em seu sepultamento, esses homens tentaram esconder essas pretensões vazias sobre que tipo de sinal? Sinal de reverência devido a um certo valor que supostamente eles angariaram diante da sociedade. Vejam que esses homens maus, eles foram enterrados com quê? Com toda a pompa, com circunstância de aflição, que é uma característica natural da própria morte, e com toda a vantagem de uma aparência externa. Foram levados a essa sepultura, só que ali há uma realidade de que nenhum homem pode fugir, ou seja, nenhum homem pode enganar a Deus, nenhum homem pode zombar de Deus, mas ainda há a consequência também para os homens, porque diz que tudo aquilo que eles praticaram, ainda que com o manto da religião, ainda que envolvendo um certo aspecto de justiça, diz o verso 10, que eles ainda assim foram esquecidos na cidade onde eles supostamente haviam praticado o bem. Os homens que foram oprimidos, que estiveram debaixo dessa opressão, logo se recuperaram, aqui diz a ideia do texto, de qualquer paixão que aquele esplendor externo pudesse ter sido produzido naquela sociedade. Não permaneceu nenhuma ação de amor, de bondade, não é? Que os fizesse recordar. E aí, o que acontece com esses homens? O mundo logo permitiu, então, que eles fossem esquecidos. A maldade daqueles homens foi manifestada, e manifestou-se, inclusive, no fato de que eles eram hipócritas, e a própria posteridade os cobriu de vergonha e de desgraça. Então, essa é a imagem inicial, quando nós falamos supostamente, olhando para uma justiça de Deus que parece falhar, que parece tardar, quando o clamor é elevado ao céu e parece que ele não é atendido. E aí aqui há algumas aplicações para nós, irmãos. Primeiro, esse versículo nos mostra que a história secular, ela certamente não é infalível.
A história, erroneamente, a humanidade, erroneamente, as gerações, equivocadamente, rotulam muitas vezes os homens maus, os iníquos, como justos. E muitas vezes os homens justos como os homens maus. Quando nós olhamos, por exemplo, na história da igreja, a quantidade de homens que contribuíram para a expansão do evangelho, para o desenvolvimento, não é, da obra de Deus, foram o quê? Foram queimados, foram assassinados porque eram tidos como homens injustos, como homens pervertidos, que pervertiam a religião, que vinham com uma nova doutrina, que estavam afastando as pessoas de Deus. E por outro lado, homens completamente injustos, déspotas, sendo elevados à condição de justos. Irmãos, a história secular, ela é completamente falível. Falível. O segundo aspecto nesse verso 10 nos mostra que os julgamentos morais da população, eles são totalmente desviados, eles são influenciados, por exemplo, pela evidência de sucesso ou fracasso. E aí eles interpretam a chamada ou suposta paciência do céu como uma licenciosidade para pecar. Ou seja, uma vez que, aos olhos da humanidade, a justiça de Deus ela tarda e ela supostamente falha, é algo vão, os que oprimem, os perversos, os corruptos, podem até ter obedecido a Deus, podem até ter feito alguma coisa ou realizado alguma coisa que supostamente é boa, podem ter demonstrado algum tipo de talento, podem ter vivido com estilo, mas certamente, ainda assim oprimiam o povo, eram déspotas sobre o povo e desprovidos de qualquer justiça da parte de Deus. Olhem para a nossa cultura, irmãos. Nós idolatramos um bom número de pessoas que são muito pecadoras. Vocês já perceberam como é que nós fazemos? O pregador diz, eu vi homens maus serem levados para a sepultura e louvados do santo lugar, e louvados na cidade onde eles simplesmente foram o quê? Injustos para com o povo. Essa é a característica da sociedade. Aprovar. Mas há um outro aspecto ainda nesse verso 10 que deve ser chamado atenção, irmãos. Apesar da reputação desses homens, os ímpios eles alcançam prosperidade. Eles chegam a um fim que pelo menos parece honroso. E percebam que o fato na impiedade, eles terem alcançado a sucesso na vida, não é? Eles terem prosperado na vida, e muito em razão dos outros que eles exploraram, isso tem encorajado uma grande parte da população a seguir os seus passos, a seguir a sua impiedade. Vejam também no verso 10 que os iníquos tinham acesso ao quê? Ao templo. Eles tinham acesso ao lugar santo de adoração. E aqui, irmãos, quando o pregador levanta essa questão, ele está simplesmente também exercendo um juízo contra os sacerdotes judeus. Eles não estavam repreendendo esses indivíduos por sua hipocrisia, pela opressão, pela não manifestação da justiça em relação aos mais necessitados. E aí eu pergunto aos irmãos, não é isso que nós vemos, inclusive hoje, em líderes religiosos? Não é isso que nós temos visto, líderes religiosos darem o seu apoio e endossando indivíduos, inclusive famosos e poderosos, que, na verdade, quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, são totalmente imorais? Eu me lembro que, por exemplo, foi feita uma pergunta, não sei se no domingo passado, na classe do presbítero, não é? Ou nesses dias em que a gente esteve junto, sobre a questão da política dentro da igreja presbiteriana. Como é que a igreja se comporta em relação a questões de política? Se nós entregamos os nossos púlpitos para políticos, o que nós fazemos é instruir a igreja a que a igreja seja sábia na hora de votar e escolher os seus candidatos, fazer uma acurada investigação. Não é uma investigação a simplesmente aquele momento anterior à eleição, ou seja, há 2 dias antes, há um mês antes, mas a avaliar a condição de vida, da família, da moralidade, do comprometimento com Deus desses homens. Avaliar essas pessoas acuradamente, cuidadosamente. É isso que nós ensinamos. Nós não entregamos púlpito e nem endossamos
líderes, irmãos, que simplesmente são imorais, que se afastam de Deus. Nós não fazemos isso. Mas a sociedade faz. Essa é a característica do mundo. Estão sendo oprimidos, estão sendo massacrados, estão sofrendo e ainda estão o quê? Assinando embaixo. Irmãos, essa passagem, o verso 10, já no começo, deve nos fazer perceber que devemos confiar muito pouco em qualquer depoimento ou pesquisa de opinião. E não devemos ficar chocados com o fato de pessoas poderosas poderem fazer coisas terríveis e ainda assim terem altos índices de aprovação junto às massas. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar o verso 10. Qual foi a última vez que você viu alguém enterrado com desgraça, em desgraça? Qual foi a última vez que você foi para um enterro e você viu uma pessoa sendo enterrada em desgraça? Qual foi? Eu já fui a vários, já celebrei alguns, e eu nunca vi isso. Me diz uma coisa, quantos políticos corruptos, quantos ricos, magnatas, governantes cruéis, quantos atores, atrizes, cantores imorais são enterrados com honras e prestígios? Quantos? Todos. Todos. E quando a gente olha isso, o que parece? A justiça de Deus está falhando, está atrasada. Mas o pregador diz, não. Ela continua. Isso nos leva a uma segunda coisa nesse texto. Olhem comigo o verso 11, por favor. E a segunda reflexão, o segundo ponto da divisão desse texto que o pregador nos faz enxergar nessa manhã é que essa justiça divina que continua, que é contínua, ela faz com que homens ainda, na aparência da não justiça de Deus, sejam encorajados ao pecado. Ela continua, embora os homens, porque vem essa maldade, porque vem os homens prosperarem, embora a aflição, embora a opressão, embora déspotas e tiranas, ainda assim, os homens olhando tudo isso, são encorajados ao pecado. E ele diz no verso 11, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o que é que diz, irmãos? O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o quê? O mal. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é de pessoas que têm abusado da misericórdia, da bondade e da longanimidade de Deus. Se você fizer um estudo acurado, você vai lá para Atos, não é? Você vai lá para 2 Pedro, para 1 Pedro, vai a tarefinha de casa depois. Você vai ver isso. E você vai perceber que mesmo lá no Antigo Testamento, Deus não punia imediatamente o pecador, mesmo aquele que era tido como um flagrante pecador. Geralmente não era assim. Em casos extraordinários, sim, havia uma retribuição repentina da parte de Deus, mas eram exceções. E essa ação de Deus, misericordiosa de Deus, longânima de Deus, quando os homens não compreendem isso, o que é que eles fazem? Diz o verso, eles se tornam homens inteiramente dispostos a praticar o quê? O mal. Ora, o mal prolifera, o mal se desenvolve, eles não veem imediatamente o mal sendo o quê? Sendo punido por violar as leis de Deus. Então, por essa ação, pela visão que eles têm, eles são levados ao quê? A acreditar que o mau comportamento nunca vai ser punido. Irmãos, isso gera uma sensação de segurança no estado atual, ou seja, nenhum mal vai suceder. Esse suposto atraso, essa suposta falha da justiça de Deus, é interessante, Deus está governando tudo isso, leva as pessoas a interpretar enganosamente a misericórdia de Deus. Aí sabe qual é a conclusão?
que um dia de cobrança sobre isso nunca vai chegar. Eles podem continuar fazendo exatamente o que eles estão fazendo, proliferando no mal, seguindo os exemplos de muitos homens. Eles não, isso não vai acontecer absolutamente nada. A gente não vê a justiça sendo manifestada. Irmãos, o governo moral de Deus, como ele é praticado no mundo atual, de fato o castigo, muitas vezes, ele não tem recaído sobre o pecador rapidamente. Mesmo a penalidade com alguns pecados, não é? Com que alguns pecados os homens são visitados nessa vida, é muitas vezes o quê? Aos olhos humanos, atrasado. Então parece que não tem interferência de Deus no pecado. Então o homem leva a olhar simplesmente assim, olha, não há sinais suficientes de que a justiça de Deus provavelmente seja de fato rigorosa e exata. Nós não temos sinais. Vejam a longanimidade de Deus. Em sua longanimidade, o propósito é levar os homens à penitência. É pegar esses homens pervertidos e converter o coração. Na pregação do evangelho é serem chamados ao arrependimento. Só que como isso não é interpretado corretamente, não é visto corretamente, eles não aguardam corretamente na justiça de Deus, eles têm isso como uma licenciosidade para pecar. E a razão disso não é difícil da gente encontrar, irmãos. Por quê? Porque há um sentimento de que Deus é indiferente à conduta do homem. O sentimento dessas pessoas é que Deus é indiferente à conduta do homem. Então vejam que enquanto a justiça está atrasando, o curso da vida ele parece o quê? Ele está transcorrendo naturalmente. O homem tem todos os seus dias, ele faz aquilo que ele faz, ele continua fazendo mal. E aí ele começa a imaginar então que esse governo moral de Deus é afinal o quê? É exatamente aquilo que o pregador vai chamar. Ele vai se utilizar da linguagem do pregador. O governo moral de Deus é algo vão, é algo vazio, é algo que praticamente não existe. E aí, o homem tem um coração extremamente corrompido. O homem é corrompido de corpo e alma. Como é que o homem vai usar isso? Como uma desculpa esfarrapada para continuar praticando todo tipo de pecado. Mas será que isso atinge a igreja? Será que isso atinge o homem de Deus? Irmãos, até homens bons são surpreendidos por esse suposto atraso da justiça de Deus. Quando há necessidade de se infligir penalidade pelos pecados da humanidade. E veja que isso causa também para nós. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós nos insurgimos contra a maldade nesse mundo. E qual é o nosso sentimento? Muitas vezes é de perplexidade. E aí onde é que a gente encontra alívio? Porque não há ninguém aqui que já não tenha desejado gritar aos ventos acerca da injustiça, acerca da maldade que é praticada no mundo. Principalmente quando nós estamos envolvidos diretamente nessa causa. Quando você tem, por exemplo, uma causa na justiça que precisa ser julgada, é uma causa justa, a justiça não julga em seus trâmites legais, ou quando julga, não julga justamente, mas com parcialidade, e aí a gente tem vontade de fazer o quê? De gritar, de dizer, Senhor, toma a frente da minha causa, seja justo, faz justiça, seja o meu vingador. E às vezes a gente não vê isso sendo feito como logo. Ou às vezes nem sequer nessa vida. E isso causa perplexidade até o homem bom, que encontra alívio apenas na fé. E num desenvolvimento de paciência e longanimidade que só é dado a ele pelo Espírito de Deus. A misericórdia de Deus para os homens bons, que têm que suportar isso, diz respeito à nossa salvação. 2 Pedro fala isso. Mas para o pecador, para o homem inconverso, para o perverso, para o iníquo, isso serve apenas para desgastar todas as distinções morais e embotar, anular um suposto sentimento de retribuição da parte de Deus. Mas há também uma emoção de sucesso. Veja, os planos dos homens maus, eles prosperam ou não? Prosperam. Eles recebem muitas vezes aquilo que eles têm como objetivo na vida,
como aquilo que é fruto da ambição deles. Então, o que acontece para esses homens? Se empolgam. Eles se entregam a essa paixão, eles adoram isso. E nós sabemos, irmãos, que o homem não tem condições, ele não tem condições de fugir do seu pecado. Nós vimos anteriormente aqui que não há um homem que consiga fazer o quê? Aquele homem que se entrega à perversidade, lá no verso 8, a perversidade não vai livrar aquele que se entrega a ela. Então esses homens, eles se entregam, eles não conseguem suportar essa paixão, eles se permitem intoxicar-se acerca do sucesso. E aí há um teólogo que diz o seguinte: as cores distintas do bem e do mal, aquilo que faria separação entre o bem e do mal, simplesmente o quê? Desaparece. E aí os homens se tornam escravos das coisas que são prometidas a eles, mas que são completamente irreais. E eles não prestam atenção aos fatos solenes e sóbrios do destino da humanidade. Eles são completamente cegados nisso. E aí observe alguns pontos nesse verso 11. A nossa sociedade, irmãos, tem questionado se de fato a punição é um impedimento para o mau comportamento. Hora ou outra a gente vê esse tipo de discussão. Mas o que a Escritura diz? Deus diz que é sim. A punição de Deus, a justiça de Deus é um impedimento sim para o quê? Para o mau comportamento, para o desenvolvimento do mal. Isso significa também que a única maneira de muitas pessoas aprenderem, mudarem e crescerem é por meio, sabe de quê? De disciplina. É por meio de cobrança, é por meio de justiça. Nós precisamos aprender, irmãos, a passar muitas vezes a deixar de passar a mão na cabeça. Seja de filhos, seja de gente na igreja. Porque quando essas pessoas se envolvem com problemas, e problemas aqui são pecados, nós precisamos sim perdoar, usar de misericórdia, usarmos essa característica de longanimidade, mas, irmãos, nós precisamos deixar as pessoas sofrerem para que elas tenham uma lição valiosa que está sendo ensinada pelo próprio Deus a elas. Esse verso 11, ele também nos ensina, irmãos, uma lição sobre paz e disciplina na igreja. A falta de disciplina, irmãos, e padrões sólidos no lar e na igreja só levarão ao quê? Hein? A gente só vai colher uma única coisa: negligência e pecado dentro da igreja e dentro de casa. Dentro de casa e, como consequência, dentro da onde? Dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Mas ele também nos informa, o pregador no verso 11, que algumas pessoas nunca vão mudar até que enfrentem plenas consequências espirituais e físicas na sua vida. E percebam que a falta de uma punição rápida e clara é suficiente para incentivar as pessoas más a promoverem mais e mais planos malignos. Mas ainda assim, nós sabemos que Deus ainda está no controle de todas essas coisas. Ele não é responsável pelo pecado, não é responsável pela maldade, mas ainda assim, Ele utiliza de tudo isso para estabelecer os seus propósitos, inclusive, principalmente, a sua justiça. Vejam ainda comigo os versos 12 e 13, para a gente finalizar. Então, quando a gente fala sobre uma suposta justiça que tarda e falha, o pregador nos diz que a justiça de Deus continua e ela terá um fim em retribuição. E aqui uma separação que nós precisamos fazer nesse texto. Vejam comigo os versos 12 e 13. Diz assim, olha: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, ou seja, uma abundância de vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Eles podem pecar repetidamente, a ideia é essa, e prosperarem. São homens, como nós também já vimos aqui em Eclesiastes, embrutecidos, descontrolados na sua chamada agitação maligna. E vejam que aqui nós temos a ideia de um homem que está loucamente perseguindo, seguindo o curso habitual do mal, e ele o faz sem verificar e sem considerar nenhuma perspectiva de punição para ele. Além disso, o seu próprio pecado, ou em seu próprio pecado, o leva, e é interessante isso, a prosperar, inclusive materialmente, financeiramente.
E o mundo olha sempre para a vida dessas pessoas e diz, olha, o cara está prosperando, o cara está crescendo, e ele vai concluir o quê? Bom, vamos pesar essas duas coisas na balança. Se eu olho um homem que está fazendo tudo isso, e ele está prosperando, ele está se tornando rico, ele está constituindo bens nesse mundo, e geralmente é isso que o coração pecaminoso do homem deseja, ele diz assim, bom, servir a Deus não é bom. Na verdade, servir a Deus é um empecilho, é uma barreira, não é? Que simplesmente se levanta para se progredir na vida. Leia depois o Salmo 73 em casa. Mas vejam a palavra do pregador nesse texto. Ainda sei com certeza. Eu sei com certeza. A observação de Salomão é extremamente interessante, irmãos. Ele não diz, eu espero. Ele não diz assim, olha, eu desejo ou eu penso. Não, a conclusão de Salomão aqui, ela é alicerçada exatamente naquilo que tem que ser alicerçada a nossa conclusão. Em fé e confiança absoluta no que Deus diz em sua palavra. Na suficiência da sua escritura. E o que é que ele diz? Que o bem sucede àqueles que temem a Deus. Em meio a todo mal, em meio a toda opressão, em meio a toda maldade, ele diz assim, olha, isso não vale absolutamente nada, há um fim para isso, e eu tenho a plena convicção de que o bem vai suceder àqueles que de fato temem a Deus. E antes que você pergunte, deixa eu dizer a você o que é temer a Deus. Significa que o que você é publicamente é o que você é de forma particular, lá dentro do seu quarto, lá entre quatro paredes. Significa e implica no que você é de fato e aquilo que você professa ser. Então, aqueles que temem a Deus não têm vergonha diante de Deus. A sua vergonha foi apagada quando Cristo subiu à cruz. Os seus pecados foram apagados porque o sangue do Cordeiro foi vertido. E agora eles podem sim compartilhar a sua fé por palavras e por sua vida com os outros, sem vergonha. Esses são os que temem a Deus. E o pregador está dizendo que diante de todo o mal, são esses a quem o bem acontece. Esses são os abençoados. Irmãos, observem comigo, a fé não é abalada pelas aparências. Percebem? Às vezes, como crentes, nós somos abalados com algumas situações. Às vezes, nós deixamos o pecado começar de novo a frutificar e a crescer no nosso coração, nós começamos sim a fraquejar na fé e nos abalarmos por aquilo que vemos. E às vezes até pela própria injustiça. Então entendam, embora alguns homens muito maus sobrevivam, prosperem precisamente por causa do mal que eles estão fazendo, o pregador está dizendo que o homem de fé não é abalado pela prosperidade, pelo ganho temporário do homem perverso. Você não precisa cobiçar isso. Você não precisa desejar isso. Você não precisa alimentar o seu coração com isso. Porque o homem de fé percebe que, mesmo que esse homem viva por 100 anos, a sua prosperidade ainda é muito pequena e temporária, de curta duração, em comparação com aquilo que o crente tem, a eternidade. Amém? Não se compare, irmãos. Ele pode viver 100 anos em prosperidade por causa do seu mal. Isso não é uma gota no oceano da eternidade que é prometida à igreja, a nós que somos homens tementes a Deus, que temos o temor do Senhor. Então o homem de fé ele não é abalado, mas ele é recompensado em felicidade diante de Deus. Abram comigo a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. 1 de Pedro 1, 3 a 5. Eu quero que por meio desse texto o teu coração seja confortado e consolado, meu irmão. E ele diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Glórias a Deus por isso, irmãos. Essa é a certeza que nós temos. Esse é o nosso tesouro. É para lá que nós olhamos. É isso que nós, de forma santa e piedosa, temos que cobiçar. Na verdade, já é até nosso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então a gente não precisa olhar para o perverso, não precisamos fraquejar, deixar o pecado tomar conta e olharmos e cobiçarmos as coisas desses homens. A prosperidade deles. O status, não. É para cá que nós olhamos. Mas o verso 13 ainda nos dá, então, o chamado outro lado. E veja, mas o perverso não irá bem, nem vai prolongar os seus dias. Mas ele será como o quê? Ele é comparado à sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ele não vai prolongar os seus dias. E a imagem da sombra que é trazida pelo pregador aqui, ela é extremamente apropriada. Por quê? Se você vê o final de um dia, quando o sol está baixando, o que é que vai acontecer com a sombra? Ela vai o quê? Se você pegar, por exemplo, a sombra num corpo humano, ela vai se prolongar, não é isso? Ela vai ficar bem maior. Muito bem. Ela gradualmente vai se prolongar. Assim, a vida dos iníquos, ela não vai aumentar mais à medida que se aproxima o fim para eles. O dia termina e a sombra se prolonga, mas a vida dos iníquos está terminando, mas não está como a sombra se prolongando, muito pelo contrário. O que Salomão nos apresenta aqui no final é um paradoxo sobre os ímpios, porque veja, na mesma atitude, no mesmo fôlego em que ele está falando sobre isso, ele fala de um vilão, de um homem mau, de um iníquo, de um déspota, de um opressor, prolongando, mas ao mesmo tempo deixando de prolongar a sua vida. O que Salomão parece estar dizendo aqui? Duas coisas. Enquanto o homem mau vive por muito tempo, ele falha realmente em viver a vida como tem que viver. Ele pode prolongar, ele pode viver 100 anos fazendo maldade, mas na verdade ele não está vivendo um único dia como ele deveria viver a sua vida diante de Deus. O pregador também diz que os ímpios costumam parecer invencíveis. Mas muitas vezes, o que é que acontece? Inesperadamente, rapidamente chega ao fim. Lembra o que é que ele vai dizer lá? Nós não temos, inclusive, controle sobre o dia da morte. Ninguém. Nem o justo, nem o ímpio. Quando é hora de morrer, eles não podem mais prolongar a sua vida. Eles podem prosperar fisicamente devido aos seus pecados, mas eles não têm o mais importante, vida eterna. E embora, irmãos, o homem mau possa obter benefícios temporários, muito limitados, ele perdeu o principal. Na verdade, ele nem chegou a ter vida verdadeira em Cristo, vida eterna. Ele preferiu trocar todas as promessas que o Evangelho lhe traz quando lhe é pregado por alguns anos de pecado nessa vida. Ele pode ter ganho e ter achado que ganhou mais alguns dias, posses, mas ele perdeu as riquezas eternas. E por isso ele realmente não ganhou o quê? Diz o pregador lá no finalzinho do versículo, nada, vaidade. Finalzinho do verso 10, isto também é o quê? Vaidade. Lembremos-nos, irmãos, que a penalidade que a lei de Deus atribui ao pecado, ela não é uma ameaça vazia. A Bíblia diz, o salário do pecado é o quê? É a morte. Ela não é uma ameaça vazia. Talvez você seja um homem descrente aqui nesta manhã. Percebam que há sim um terror com sentido, ou não se deixa de ter um terror sem sentido lançado sobre a raça humana. Há sim um terror e tem que existir um pavor da justiça santa de Deus lá no fim. E o que o pregador nos diz é que haverá uma retribuição lá no final para todos. Alguém certa vez disse, o moinho de Deus ele moe lentamente, mas ele moe extremamente pequeno. E ele diz, haverá sim uma retribuição. E para o ímpio,
O curso mais bem-sucedido do pecado terá um fim. O acerto de contas ele será feito com a justiça de Deus. E diz o pregador, não será bom para eles. Veja, todo o sucesso que eles experimentaram na vida, ou acharam que era um sucesso, esse sucesso não vai acontecer no fim. Não haverá sucesso final. O pecado dele simplesmente o tornará um homem completamente e continuamente afastado de Deus. Deus o banirá dos seus olhos. E nós sabemos que tudo aquilo que é banido da presença de Deus é desprovido de paz e de alegria. É inferno mesmo. Eu quero falar ao seu coração, talvez na sua impiedade nessa manhã, eu quero usar 2 de Pedro 3, 7, 9, quando diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor, vejam que coisa linda, irmãos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam que demorada. Então, se você é um homem nessa manhã que continua sendo um ímpio, que continua achando que você está prosperando na vida, está tudo bem, você está praticando mal, ou você acha que com alguma coisa boa que você está fazendo, você está simplesmente apagando algum malefício que você causa. Se você é um homem que tem caminhado sem Cristo, se você é um homem que não é temente a Deus, e eu já esclareci o que é ser um homem temente a Deus, eu tenho uma séria preocupação com você nessa manhã. Eu tenho uma extrema preocupação com você nessa manhã, porque você ainda, a Bíblia diz, se você não crê, você já está condenado, você está em condenação. Então a única palavra para você nessa manhã é arrependa-se já. Porque o bem só sucede àqueles que amam a Deus, que temem o Senhor. Arrependa-se agora. Eu não estou fazendo um apelo para você vir aqui à frente, mas arrependa-se agora. Você e Cristo aí, confesse os seus pecados, confesse a sua maldade. A Bíblia diz que aquele que confessa, que se arrepende, esse que deixa os seus pecados é o que alcança misericórdia. Faça isso agora. Converse comigo depois. Mas e para nós, os justos? Eu vou repetir o que o pregador disse. Será bom para os que temem a Deus, que temem diante dele. E só vou lembrá-los de algo que vocês já sabem, irmãos. Temer a Deus é uma expressão do Antigo Testamento para o estado e o caráter de piedade. Temer a Deus é um estado e o caráter da própria piedade. Aquele que é justo diante de Deus não perverte a bondade de Deus, mas ele mesmo inflige justiça sobre os seus próprios pecados. E ele não usa a imagem do mundo e a perversidade dos homens e a prosperidade dos homens para licença de pecado na sua própria vida. O justo não faz isso. Aparentemente para o mundo, a justiça de Deus pode até demorar. Aparentemente, os pecados mais sujos se multiplicam e até os bons têm momentos dolorosos de escuridão. Quando a fé se torna difícil, irmãos, com quantos pecados nós não temos lutado? Com quantas dificuldades nós não temos todas as semanas e todos os dias? Quão difícil é a nossa luta com essa multiplicidade de pecados, irmãos, e com a presença do pecado, ainda que como crentes em nós. Mas o pregador diz que no fim será bom para os justos. E é impressionante, irmãos, como Deus honra e recompensa todos aqueles que humildemente labutaram por sua graça e por fé para se tornarem participantes da natureza divina. Eu quero deixar para você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, você que é crente, você que teme a Deus, um texto. Abram comigo Romanos 8:1. Eu quero encerrar com esse texto nessa manhã. E eu queria que você lesse comigo. Que coisa linda esse texto, irmãos. Que verdade tão sublime aplicada já àqueles que receberam a obra da cruz, não é verdade?
Que felicidade, irmãos. O que é que diz a palavra de Deus em Romanos 8:1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Sua luta pode ser grande, e ela é. Sua luta pode ser ferrenha. Você pode estar olhando para o mundo e às vezes querendo fraquejar, mas a Escritura diz, se nós estamos em Cristo, já não há condenação. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra de consolo e conforto nessa manhã, mas ao mesmo tempo uma palavra de direção para nós. Uma palavra, ó Deus, que nos faz olhar e cada dia mais, ó Deus, não desejar envolvimento com o mundo, não ter o mundo como um exemplo para nós, mas olharmos, ó Deus, para a Tua palavra, olharmos e compreendermos, ó Deus, que a Tua justiça, ela continua. Ela está sendo exercida sim no mundo, mas da forma que o Senhor quer. O Senhor é um Deus que tem sido misericordioso, tem longânimo, o Senhor tem os seus eleitos espalhados no mundo e tem chamado cada um deles pela mensagem e pela pregação do Evangelho. O Senhor é aquele que, embora todo esse mal, tudo isso que muitas vezes pode inclusive nos causar perplexidade, e longe de nós questionarmos, ó Deus, os Teus planos, mas muitas coisas nos causam de fato sofrimento e perplexidade, ainda assim o Senhor tem refreado o mal nesse mundo. E o Senhor tem usado a igreja, a fé da igreja, a esperança da igreja. Obrigado, ó Deus bendito, porque nós estamos em Tuas mãos. Nos afasta então, ó Pai, de cobiçarmos essas obras más. Mas dai-nos, ó Deus, a certeza e a plena convicção de que a Tua justiça jamais falha. Jamais falhará e ela será feita. Ela será feita ou já de alguma maneira nesta vida ou lá no dia do julgamento final. A Tua igreja clama. Aqueles que já morreram em Cristo Jesus, diz a Tua palavra lá em Apocalipse, eles clamam, eles aguardam pela manifestação da Tua justiça nesse mundo, Senhor. Bendito seja o Senhor, porque nós também aguardamos e temos a plena certeza de que ela será realizada, Deus. Obrigado, Pai. Aplica a palavra nessa manhã ao nosso coração e traz, ó Deus, pela ação do Espírito Santo, que é o Espírito da palavra, mais pessoas a Cristo Jesus. Faz com que essas pessoas abandonem esse padrão que só os levará ao sofrimento, à alienação e à condenação, ó Deus, e traze-os para a família de Cristo. Assim nós suplicamos, ó Deus, e começa a fazer isso pelos nossos lares, ó Deus, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém.